Jesus, glória a Deus por esta manhã, glória a Deus pelo retorno, onde nós podemos presencialmente cultuar ao Senhor, louvá-lo em sua presença, no seu santo templo. É uma alegria, após aí 3 meses longe dos cultos públicos, longe do templo. É uma alegria nós, nesta manhã, claro que respeitando todas as orientações do Ministério da Saúde, de poder estarmos juntos para engrandecer e exaltar o nosso Deus. Nós temos aqui uma reunião muito breve, apenas 1 hora de culto, então nós vamos aqui remir o nosso tempo, mas desde já quero agradecer a todos os irmãos que estão nesta manhã para adorar ao Senhor, os irmãos que estão aí nessa transmissão, também assistindo, cultuando a Deus conosco, com a Igreja Brasil para Cristo em Osasco. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. Acho que um salmo muito propício para esta leitura, para esse retorno, é o Salmo 122. Salmo 122, aonde o salmista expressa a alegria de poder estar na casa do Senhor. Salmo 122, o versículo 1. Salmo 122, a partir do verso 1, nós vamos ler aqui todo este salmo, um salmo bem curto, mas expressa a grande alegria de poder estar na presença do nosso Deus. Salmo 122, verso 1 diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém, irmãos? Que maravilha, que alegria também podermos estar na casa do Senhor. Naquele tempo, a casa, a referência, templo, estava em Jerusalém. Então todos os povos, todos os judeus que não moravam em Jerusalém, ansiavam para estar no templo, adorando e regozijando na presença do Senhor, fazendo os seus sacrifícios de louvor, as suas ofertas. Então é uma alegria para nós, nesta manhã, poder cultuar na casa do nosso Deus. Vamos orar nesse momento, irmãos, em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar os teus olhos para nós falarmos com Deus, uma palavra de gratidão ao Senhor, pois o Senhor tem guardado, tem abençoado e tem nos concedido esta grande graça de estar na tua presença e em teu santo templo. Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te louvar, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa, de juntamente, Senhor, com os meus irmãos, com a igreja, o Brasil para Cristo em Osasco, Senhor, uma parte dela, nesta manhã, Senhor, poder adorar e glorificar o teu santo nome. Te peço que o amado Espírito Santo nos ajude, nos dê graça, nos abençoe nesta manhã, Senhor, usando cada um de nós, que este culto que estamos aqui, Senhor, para apresentar a Ti, Senhor, venha ser recebido como incenso suave às Tuas narinas, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui na técnica, Senhor, da transmissão, meu Deus querido.
meu Deus, o nosso irmão Natan, os músicos, obreiros, todos que estão, Senhor, no templo nesta manhã, Senhor. Nos abençoa, nos dá graça, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com muita alegria nesta manhã. Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. Paz do Senhor, irmãos. Muita atenção, não precisa nem falar, né? Sem movimento, só se tiver muita necessidade para ir ao banheiro, tomar água, mas senão vamos ficar na casa do Senhor. Vamos louvar a Deus de todo o nosso coração, amém? Te dou meu coração e tudo. Pode louvar a Deus. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo. Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Tudo a ti. E Ele vai continuar cuidando de nós. E eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. Te dou meu coração Louvemos a Deus. e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nosso respirar, nosso pensar. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém? Entregarmos tudo a Deus. Pensar, respirar, agir, comprar, vender, viver. Amém?
Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor. Como o pastor disse, 3 meses, 90 dias longe, assim, do contato. Mas o Senhor nos deu graça, o privilégio de nós voltarmos a cultuar ao Senhor. Luz do mundo. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te O amor de Deus é tão grande, né? Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Maravilha, vamos sentir a presença de Deus. Humilde viestes Deus seja à louvado. terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca! Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço Deus seja louvado. dos meus pecados lá na cruz. Senhor! Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
és meu Deus, és Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Amém? Pastor Rodrigo com a palavra. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Privilégio de estarmos aqui. Vamos engrandecer o nome do Senhor, que ainda Deus tem um tempo determinado para nós na face da terra. Com vida, unidos, amando uns aos outros e compartilhando a palavra de Deus. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Glória a Deus. Como é bom poder louvar ao Senhor, sentir e gozar da maravilhosa presença do amado Espírito de Deus. Amém, irmãos? Quero nesse momento já partir para o momento onde nós também estaremos oferecendo a Deus nossos dízimos, as nossas ofertas, à casa do nosso Deus. Quero aqui convidar a nossa irmã Gislene para compartilhar aqui de uma palavra de orientação para todos aqueles que são dizimistas e são ofertantes. Olha como é importante, né, irmãos? Estivemos 3 meses longe do templo, mas através daqueles que são fiéis ao Senhor, a casa de Deus continuou fazendo a sua manutenção. Então, louvo a Deus pela vida de cada dizimista e por cada ofertante da casa de Deus. Esse retorno se deu porque nós temos aqui pessoas que são fiéis a Deus. Amém? Cumprimento ao Senhor, cumprimento a todos com paz do Senhor, né? Eu estava ali e eu não havia preparado um texto. Estava ali com o Mateus e aí me veio, nossa, vai ter hora da oferta. Se o pastor me chamar para ministrar, eu não preparei um texto. E aí veio ao meu coração a atitude de Moisés logo após atravessar o Mar Vermelho, né? Porque nós acabamos de passar por um momento de desafio, um momento de luta que exigiu de nós muita resiliência, que exigiu e ainda está exigindo, né, para nos adaptarmos a toda essa mudança. E tem muito a ver aqui com a situação deles, né? E no capítulo 15 de Êxodo, o título a epígrafe do texto é O Cântico de Moisés. E o versículo 1 diz assim: Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e seu cavalheiro. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Só até aqui fica a recomendação de uma leitura para meditação hoje. Mas o que o Senhor colocou no meu coração é a atitude de Moisés e desse povo após a travessia do Mar Vermelho. Nós atravessamos uma fase muito mais dura dessa doença aqui no Brasil e agora estamos nos acostumando a uma nova realidade. Com eles não foi diferente. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e agora diante desse primeiro desafio da travessia do mar, eles tinham que se acostumar com uma nova realidade de serem nômades, de peregrinarem no deserto até a terra prometida. E trazendo para nós o que estamos vivendo, essa pandemia foi apenas um sinal. Alguns pregadores arriscaram dizer em lives na internet que essa pandemia foi um ensaio do que está por vir, para a igreja enfrentar na terra, para que se cumpra toda a palavra de Deus. Mas Moisés e o povo, porque ali no texto está escrito que Moisés e todos os israelitas
entoaram esta canção. Eles louvaram em agradecimento a Deus. E uma das formas de nós demonstrarmos agradecimento a Deus, eu acredito que a forma que demonstra mais o desprendimento do ser humano e o reconhecimento do ser humano de que Deus é Deus, de que Deus é provedor, é ofertando. Então, que nessa noite que nós já entoamos louvores, que nós saímos da nossa casa oferecendo as primeiras horas da nossa manhã para o nosso Deus, em agradecimento, porque Ele nos sustentou. Eu vi ontem um vídeo na internet à noite, um pastor na Itália, esse vídeo está circulando, muitos devem ter visto, que ele reabriu a sua igreja pós-pandemia, somente com os retratos da sua membresia. A igreja vazia, um templo lindo, e nas cadeiras, só o retrato, porque todos os seus membros foram ceifados. Imagina a angústia desse pastor. E aqui nós podemos glorificar a Deus, porque da nossa comunidade, ninguém foi acometido por essa doença. Então é motivo de estarmos aqui, oferecendo as primeiras horas do nosso dia, oferecendo o nosso coração, oferecendo o nosso louvor e continuar demonstrando a nossa gratidão por meio também de ofertar ao Senhor com aquilo que Ele tem trazido às nossas mãos. Isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Nesta manhã, eu peço que os irmãos se coloquem em pé, nós vamos orar e já iremos depositar ali no gasofilácio aquilo que nós vamos em oferta de agradecimento ao Senhor. E algo, irmãos, se a gente continuar lendo aqui o texto, no próximo capítulo, se eu não me engano, 16, o Senhor já envia codornizes para matar a fome do povo. Então eles cantaram ali, eles ofereceram a sua gratidão ao Senhor. Muitos ofereceram tudo que eles tiraram do Egito. Mais para frente nesse texto, nesse livro a gente vê isso. Mas o Senhor cuidou deles no deserto por 40 anos. Alimentando, fazendo sair água da rocha, crescendo roupa, calçado. No deserto o Senhor cuidou, impedindo enfermidades. Exceto quando eles transgrediram ao Senhor, que o Senhor também entrou com disciplina, porque nosso Deus é assim. Então, só para ficar frisado, eles passaram por uma situação difícil, eles entoaram cânticos e adoraram ao Senhor, e o Senhor continuou provendo e cuidando deles no deserto. E não vai ser diferente conosco, né? Senhor nosso Deus, nós te adoramos, meu Pai, por esse dia que é um dia memorável, Senhor. É um dia, meu Pai, que eu creio que vai ficar gravado no nosso coração, na nossa memória, porque na incerteza, Jesus, do fechamento do templo, durante a pandemia, por alguns momentos nós questionamos no nosso coração: o que será que vai acontecer? Será que voltaremos a cultuar juntos no templo? E aprove ao Senhor nós estarmos aqui, cultuando o Senhor juntos, adorando o seu nome, rendendo graças àquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Por isso, meu Pai, eu quero tão somente te agradecer, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos livrou da enfermidade, porque o Senhor não nos deixou padecer fome nem necessidade, Senhor, nesse momento de crise. E em agradecimento, Pai, a Igreja Brasil para Cristo de Osasco vai também ofertar nesta noite. E eu quero te pedir, Senhor, que a exemplo, Jesus, desta palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o povo ali adorou depois de atravessar o mar. E o Senhor, meu Pai, aceitou a adoração, aceitou o louvor e continuou cuidando. Eu quero dizer que nós somos dependentes de Ti. Eu quero te dizer, Senhor, que a nossa confiança está firmada em Ti. E te pedir que continue cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem ofertar.
Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Queridos, quero neste momento convidar a todos para nós abrirmos a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quero aqui compartilhar de uma breve meditação com todos. É uma manhã muito maravilhosa para todos nós. Também dia de nós renovarmos a nossa aliança com Cristo através da Santa Ceia do Senhor. Jesus disse fazer isso em memória de mim. Então, em memória do Senhor, daqui a pouco nós iremos ceiar. Todos os irmãos já estão com os kits em suas mãos para nós juntos compartilharmos da Santa Ceia do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 7, quero agradecer também a todos os voluntários que vieram ontem e fizeram aqui uma limpeza que foi tremenda. Teve um irmão que subiu até no telhado lavar as telhas, irmãos. Foi uma bênção de Deus, realmente foi maravilhoso, muito amor para preparar para esta manhã, para a retomada dos cultos. Então quero agradecer a esses irmãos corajosos, Josué, Caleb, Débora, Esther, mulheres e homens de Deus que nós temos nessa comunidade, que tem enfrentado esse momento e em prol da obra do Senhor, tem colocado a mão no arado e não tem recuado, irmãos. Então quero aqui externar minha gratidão a esses amados irmãos que estão empenhados em continuar avançando e levando a preciosa semente do Evangelho de Cristo. Amém? Queridos, vamos ler a palavra do Senhor. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7. A minha tradução é NVI. O verso 7 diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Verso 8: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta. A minha tradução diz: é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Bondoso Deus, eterno Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo e do teu doce Espírito Santo, a quem eu te peço a sabedoria, a direção para meditarmos, Senhor, na tua palavra nesta manhã. Usa a minha vida, Senhor, como um canal, e que o Senhor cresça e que eu diminua. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos irmãos, irmãs, os irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet, esse texto aqui do apóstolo Paulo é muito maravilhoso. Se você pegar no início do capítulo 12, Paulo vai compartilhar algumas experiências. Ele não declara assim diretamente que foi ele que teve essas experiências, mas pelo um senso de humildade, aonde ele que está ali expressando à igreja de Corinto o seu chamado, as suas experiências tão extraordinárias que ele teve com o Senhor. Ele vai contar de uma experiência que ele teve há aproximadamente 14 anos. Essa experiência que ele não sabe dizer se no corpo
ou fora do corpo, ele foi arrebatado e foi levado até o terceiro céu, o paraíso, aonde ele pôde ver coisas maravilhosíssimas. O texto da NVI diz coisas indizíveis, coisas que é difícil para o homem expressar aquilo que ele ouviu, aquilo que ele contemplou, mas não foi autorizado para que ele contasse, para que ele compartilhasse dessa experiência. Ele, com muito cuidado, para que essas experiências não viessem a trazer situações pela qual as igrejas pudessem fazer doutrina em cima dessa experiência. Ele não compartilhou dessas experiências, mas ele fala que aquilo que ele viu foi algo assim extraordinário, maravilhoso, tremendo mesmo. Então esse era o cuidado do apóstolo com essa experiência, mas ele está querendo mostrar para a igreja de Corinto o seu chamado, o qual o Senhor tinha o chamado, tinha depositado a ele o apostolado, fazendo defesa do seu ministério. Mas não é bem isso que eu quero falar nesta noite, mas sobre o tal espinho na carne de Paulo. A Bíblia diz que depois dessas revelações foi lhe dado um tal de um espinho na sua carne, aonde isso vai trazer um grande desconforto para esse apóstolo. E aí nós entramos numa grande controvérsia. O que seria esse espinho na carne que o Paulo assim fala? Nós encontramos muitos teólogos, os pais da igreja, tentando apontar para o que seria esse espinho na carne de Paulo. Nós encontramos, por exemplo, Jerônimo sugerindo que esse espinho na carne de Paulo fosse dores na cabeça. Também Tertuliano apontou, dizia que pudesse também ser algumas dores de ouvido. Mas nós temos aqui na palavra do Senhor como apontar alguma coisa que poderia realmente ser na vida deste apóstolo. Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 4, verso 15, e também no capítulo 6, versículo 11, Paulo nos dá a entender de algum tipo de enfermidade em seus olhos, alguma coisa que atacava a sua visão. Mas é claro que são apenas sugestões, conjecturas, não podemos afirmar, porque o mesmo não afirmou. Então, nós só ficamos no campo da discussão do que seria este desconforto que este apóstolo tinha causado por esse tal espinho na carne. Nós não sabemos ao certo, mas o que sabemos é que isso incomodava o apóstolo. Se nós imaginarmos, irmãos, quando ele está se referindo a um espinho na carne, quantos de nós, em algum momento da nossa vida, já se estrepou com alguma coisa pontiaguda, feriu até mesmo o seu dedo ou alguma parte do seu corpo com alguma coisa relacionada a um metal ou a uma madeira? Como aquilo é desconfortável, como aquilo realmente traz um grande desconforto para a nossa vida. Enquanto você não tira aquele metal, aquele pedaço de madeira do seu corpo, você não fica tão feliz como você estava anteriormente. Então, é algo realmente que traz muito desconforto. Por isso, Paulo está dizendo que o que veio sobre ele era um tal espinho na carne que trazia um grande incômodo para este apóstolo. E é interessante que no texto que ele está contando da sua visão, e ele está contando das revelações, contando também desse espinho na carne, para que ele não se exaltasse, ele é muito franco em dizer que ele orou por 3 vezes. Paulo orou por 3 vezes para que esse espinho na carne fosse removido, fosse tirado dele, para que ele pudesse se ver livre desse desconforto. Ele vai dizer lá no verso 8, por 3 vezes
eu orei ao Senhor para que o Senhor removesse, arrancasse, tirasse esse espinho da minha carne. Mas nós vamos ver que a resposta de Deus para o apóstolo não foi nem que sim e também não foi que não. Mas em contrapartida o Senhor vai dizer que Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. E quando nós estudamos a palavra graça tem o significado de um dom gratuito de Deus, que se refere a algo que nós não merecemos, que se refere a um presente maravilhoso que Deus oferece para nós. Então, esse é o significado de graça, algo que nós não merecemos, um presente muito bom. É facilmente você pensar em um presente maravilhoso que Deus já deu a você, deu a mim também. Mas eu não merecia, você não merecia, nós não merecíamos, mas pela graça de Deus, algo que nós não merecíamos, Deus entregou para nós. E quando nós ouvimos o apóstolo dizer que o Senhor o responde com esta palavra, usando esta palavra, graça, nós imaginamos que Deus vai tirar, vai dar o presente para Paulo, vai curá-lo daquela enfermidade. Mas não foi isso o que aconteceu. Nós vamos ver que o espinho, esse tal espinho de Paulo, que causa muitas discussões, teólogos, continua na vida deste apóstolo. O espinho continua lá, trazendo desconforto, aquele mal-estar. O problema de saúde não se resolveu, mas em seu lugar é apresentado uma capacitação para enfrentar aquela situação que era a graça de Deus que o Senhor estava oferecendo, que estava ali apresentando para Paulo enfrentar aquela situação que sobreveio sobre a vida deste apóstolo. Parece que esta palavra, irmãos, ela se enquadra nos dias de hoje. Eu estava meditando nesta palavra e pensando a respeito do contexto dos dias atuais que nós estamos vivendo. Quantos de nós, nesses 3 meses, já paramos, já oramos, levantamos um clamor, já, por que não dizer que algumas campanhas de oração, para que tudo isso que nós estamos vivendo passe logo? Quantos de nós já não oramos pelos médicos, pelos cientistas? Senhor, ajuda, dá uma graça, dá uma inteligência, dá sabedoria para a medicina, para os médicos descobrirem a fórmula, a fórmula de uma vacina que possa dar às pessoas, e venha logo essa vacina, esse antídoto, e nós possamos voltar ao nosso velho normal. Porque agora nós estamos aprendendo a viver um novo normal. Mas, na verdade, nós gostaríamos de viver o velho normal. Então, quantos de nós, como Paulo, orou: Senhor, ajuda, dá graça, abençoa, que venha dos Estados Unidos, ou que venha do Brasil, que venha da Suíça, que venha da Europa, não importa, mas que esse problema seja resolvido o mais rapidamente, porque foi isso que o apóstolo Paulo começou a fazer quando esse desconforto apareceu em sua vida, apareceu em seu corpo, e nós nos paramos e refletimos, irmãos, como isso também causa um grande desconforto para nós, essa situação que nós estamos vivendo. Quantos de nós estamos impedidos de ir ao trabalho, com situações, como posso dizer aqui, com a vida que é condicionada nesse momento, com fatores externos que nos influenciam. Quando os dias são luminosos, eles nos alegram. Quando são
são sem muita luz, são tenebrosos, eles nos oprimem. E essa quarentena, esse isolamento que nós estamos vivendo, são dias que parecem ser sempre os mesmos, aquela rotina chata, né? De nos encontrarmos todos os dias na nossa casa, sem poder ir a muitos lugares, sem poder ver alguns amigos, sem poder estar com alguns familiares, sem poder estar em algumas reuniões que nós costumávamos a estar. E quando nós olhamos para a política, olhamos para os políticos, nós não encontramos harmonia nos poderes, em tentar sanar o problema, em tentar resolver tudo isso que está acontecendo. Muitas vezes nós nos encontramos como o velho Paulo, fadados com aquela situação, orando, pedindo para que tudo isso resolva o mais rapidamente. Mas quando nós buscamos uma solução, buscamos uma resposta para tudo isso que estamos vivendo, como o apóstolo também buscava uma resposta de Deus para enfrentar aquela situação, o Senhor responde: Paulo, olha, eu só tenho essa palavra para você. Imagina, irmãos, aqui fazendo uma ilustração, Deus falando para Paulo: eu não tenho outra palavra a dizer a você a não ser: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você enfrentar esta situação. E aí nós encontramos um mistério aqui na palavra de Deus revelado pelo apóstolo. Porque nós encontramos aqui que quando ele orou e o Senhor responde dizendo que a graça era suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha que mistério, irmãos. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa, ele se manifesta na nossa fraqueza, porque aquela situação que Paulo estava vivendo o trouxe para a sua realidade humana ilimitada. Porque por um ministério tão prodigioso, por um ministério assim tão extraordinário, queridos, quando nós estudamos Paulo, quando nós estudamos as epístolas paulinas, o conteúdo literário deste homem doutrinário para a igreja é fantástico. Paulo era um homem que era comentado no mundo antigo, na igreja do primeiro século, as suas doutrinas, os seus ensinamentos, as suas orientações. A Bíblia diz, irmãos, que este apóstolo foi tão agraciado por Deus que quando ele orou para um homem que havia morrido, este homem ressuscitou. Quando as pessoas não podiam participar das suas reuniões e ele, para que de alguma maneira pudesse alcançar os doentes, os enfermos, a Bíblia diz que os lenços e aventais deste homem era levado para os enfermos, e quando esses lenços chegavam, tocavam sobre a enfermidade, tamanha era a unção na vida deste homem e nas suas vestimentas, que os enfermos eram curados. Ali a enfermidade saía naquele momento. Mas agora, com tudo isso que ele está vivendo, ele se depara com a sua humanidade limitada. Queridos, nós também estamos vivendo e devemos reconhecer que nós somos limitados, porque às vezes uma situação favorável ao nosso respeito, nós imaginamos que nós somos assim, ilimitados, que nós não vamos morrer, e que as coisas ruins não acontecem, que as situações difíceis, e de repente, de uma hora para outra, tudo muda. Tudo mudou. Relacionamento, trabalho, igreja, lazer, tudo mudou. É o mesmo que aconteceu com este apóstolo. De repente, veio esse tão chamado espinho na carne. Mas o Senhor fala: quando você reconhece a sua limitação, quando você sabe que você é um ser limitado e que depende da minha graça, eu a manifesto para ajudá-lo, para que você possa administrar
esta situação. O Senhor deu esta palavra para Paulo, não foi mais nada. Mas a Bíblia diz, irmãos, que depois que Paulo recebe esta palavra de Deus, depois que ele recebe esta palavra do Senhor, Paulo continua percorrendo as estradas velhas de Roma. E Paulo não era jovem, Paulo não estava na meia-idade, Paulo já tinha um bom tempo de vida, já era um ancião. E esse ancião continua pregando, continua caminhando pelas antigas estradas de Roma, com perigos inevitáveis e muitos deles com perigo de morte. Paulo continua entrando, cruzando mares, em barcos que não eram sofisticados, barcos que não tinham todo o aparato necessário para uma boa navegação, e ele continua cruzando os mares, ele continua sendo criticado pelos seus compatriotas judeus, ele continua sendo criticado pelos intelectuais gregos. Paulo continua a sua jornada, Paulo continua sendo muitas vezes padecendo moléstias físicas, aleluia. E este apóstolo que tinha o direito até mesmo de pedir, de exigir de Deus, que Deus desse pelo menos o cuidado físico para ele enfrentar aquela situação, esse homem que se gastou e deixou-se desgastar em prol do evangelho, que fez um trabalho extraordinário, levando o evangelho para outras nações. A única coisa que ele ouviu do Senhor: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para te ajudar nesta situação. Queridos, esta é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Talvez isso não vai passar muito breve. Talvez isso não vai passar. E nós oramos, Paulo orou. Mas uma coisa, o Senhor falou com ele: a minha graça vai te ajudar a enfrentar esse espinho na carne. A minha graça vai capacitar, vai te dar força para você suportar essa situação. Queridos, nesta palavra, nesta revelação, nesta manhã, nosso Deus também, através da sua graça, nos dará força, nos ajudará a enfrentar, a administrar esta situação, porque ela é suficiente para nos manter em pé até aquele grande dia do Senhor. É a graça de Deus, é suficiente. Basta para todos nós. Eu quero que você se coloque de pé nesta noite, nesta manhã. Pois o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quantos de nós nos deparamos com a nossa natureza limitada, pecadora, nos deparamos com esta situação e o poder de Deus está aperfeiçoando a nossa vida. O poder de Deus está se manifestando na nossa vida. O poder de Deus está se manifestando, dizendo: meu filho, eu te sustento, eu te ajudo, eu estou contigo, eu não vou remover esta situação, mas eu vou te dar a minha graça para enfrentar, para caminhar. Não recue, avance, porque o Senhor está conosco. Eu quero convidar você nesse momento. É muito breve o nosso culto, então não dá para nós aprofundarmos muito. Eu quero convidar você que está com o kit da Santa Ceia. Nós vamos nesse momento orar, consagrando esses dois elementos. Presbítero Paulino, por favor, já pode ficar aqui. Os irmãos que vão cantar a canção da Santa Ceia. Eu quero convidar você a ler o texto que nós lemos
costumeiramente todos os cultos de Santa Ceia, que o mesmo foi escrito pelo Paulo, primeiro, agora na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até. Da segunda deste pão e do deste cálice. Com o pão em suas mãos, com o cálice na outra mão, nós vamos nos consagrar. Aleluia. Evangelho, você que pode na altura da sua boca, dos seus lábios, Altíssimo Deus e eterno Pai, em memória do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Estamos aqui, Senhor, nessa manhã de Senhor. E foi uma grande domingo para Deus, Senhor, ressuscitou. Cumpriu, Senhor, o seu propósito, desde a sua morte e morte de Deus, para nós fôssemos remidos pelo sangue que foi vertido na cruz da nova glória. Senhor, as suas sagradas palavras transformadas. Senhor, uma renovação para a nossa força espiritual, Senhor, para mantermos fiéis ao Senhor, conectados ao corpo de Cristo, Senhor. Meu Deus querido, te agradecemos, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, através deste ato maravilhoso que o Senhor Jesus fez por nós. Eu consagro, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Barulho dessa canção, você já vai chamar lugares e cobertura que o amor de Jesus. Amém. Também
Tenho amigo a Jesus, esperar. Leve isso para vencer, olha a força vencer. Seu lugar, o Senhor Jesus. Minha voz, Senhor, e a semente passou. Lá céu e lá será, em Santa Luz. Glória a Deus. Louvado seja Deus em Deus. Que dia maravilhoso. Por isso nos alegramos. Esse dia foi feito pelo Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a todas as irmãs que nessa manhã estão conosco aqui na nossa igreja, Brasil para Cristo Osasco, para este momento de louvor a Deus. Fique com essa palavra, minha graça te basta. Não importa o quanto vai durar, se vai passar ou se não vai passar. O importante é que a graça de Deus vai nos sustentar nesse momento, vai nos ajudar. E o poder dele está sendo aperfeiçoado na nossa fraqueza. Amém, irmãos? Deus abençoe. Nós temos ainda nesse domingo um segundo momento, aí para um outro grupo de irmãos. Às 18 horas nós estaremos nos reunindo para continuar essa celebração da família com os outros irmãos em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos o culto da vitória, quarta-feira às 20 horas nós estaremos aqui também cultuando do nosso Deus em nome de Jesus. Quarta-feira, os irmãos que forem vir participar, os irmãos me mandam uma mensagem no WhatsApp para que nós possamos nos organizar, que nós temos aqui um limite reduzido de pessoas para não ultrapassarmos este limite estabelecido pelas normas aqui da nossa prefeitura, o decreto municipal. Tá certo, irmãos? Deus abençoe os irmãos que também estão nos assistindo na sua casa através desta live, que as bênçãos do Senhor possa também ser derramada na vida de cada família. Não deixe de congregar. Se a sua igreja já voltou, vai congregar na tua igreja em nome de Jesus, tá certo? Não vamos entrar naquele grupo dos desigrejados, tá certo? Vamos orar, irmãos, nesse momento para nós encerrarmos. Estamos aí com 2 minutos para encerrar, cumprindo o horário estabelecido de 1 hora de reunião. Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho, amado Jesus Cristo de Nazaré, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer por esta manhã, te agradecer pela santa ceia do Senhor, te agradecer pela vida de cada irmão e de cada irmã. Te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe poderosamente esta semana, que a tua graça continue se manifestando na vida de cada filho, na vida de cada filha do Senhor, ajudando, fortalecendo, meu Deus, que venha a ser uma semana de vitória, uma semana de milagre, uma semana de conquistas. Em nome de Jesus, abençoa os irmãos que estão na sua casa, pela internet, que a tua presença, Senhor, também possa ser com eles. Abençoa a sua semana, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Quem quiser oração depois, nós estamos aqui para orar por todos, em nome de Jesus, tá certo? Quem quiser uma unção, estamos aqui para assim fazer. Vamos ministrar a bênção apostólica, irmãos, tendo as suas mãos. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos sempre, todos digam. Glória a Deus. Vamos lá, levanta as suas mãos, balança ela bem forte e diga. Mais uma vez. Deus abençoe, vá em paz em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.